mais uma oportunidade. E eu quero louvar a Deus por tudo isso. E isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quero louvar a Deus pela honra de servir, de ser útil na obra de Deus. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor e de toda a sua família. Louvar a Deus pelo ministério. Louvar a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que se achegou hoje, uma vez mais, na casa do Senhor, para ouvir uma palavra, para louvar a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Louvar a Deus pelo ministério dos adolescentes. Deus abençoe vocês de uma maneira ímpar. A minha oração continua sendo que a mão do Senhor continue estendida sobre a vida de vocês e o nome do Senhor seja glorificado. Louvar a Deus pela vida da liderança dos adolescentes, hoje aqui representado pela irmã Priscila. Deus abençoe. Abraço ao presbítero irmão Arnaldo. Deus abençoe a irmã Luzia, possivelmente nos assiste pela internet. Obrigado pela honra do convite. Deus abençoe. Foi a ferramenta que Deus usou para que estivéssemos aqui nessa noite. Vamos para a palavra de Deus. Quantos estão desejosos para ouvir a palavra de Deus? Abra comigo o texto bíblico, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. É o texto que aqueceu a minha alma para compartilhar com os irmãos na noite desse dia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2, que diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão a Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, tome o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Pode tomar o seu assento. Vamos glorificar a Deus. Irmãos, eu busquei de Deus uma palavra que viesse nessa noite ao encontro da necessidade da igreja aqui reunida neste lugar. E o Espírito do Senhor avivou a minha alma com essa palavra. E segundo a graça que o Espírito do Senhor nos der, eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra subordinada ao tema: o trajeto mais difícil
vai te colocar no melhor lugar. Você pode compartilhar comigo o trajeto mais difícil? Vai te colocar no melhor lugar. Glória a Deus. O capítulo de número 2 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, ele é um texto que se faz junção ao capítulo de número 1. É bem verdade que é uma junção de acontecimentos que foram ocorrendo um após o outro e foram escritos numa ordem cronológica exata. Quando eu olho para o texto aqui, fazendo um comparativo do capítulo 1 e do capítulo de número 2, eu vou avaliar algumas coisas, algumas particularidades, a partir do versículo de número 21 do capítulo 1. O versículo de número 21 vai contar a história, aqui em Marcos, pela sua epígrafe, denominado como a cura do endemoniado de Cafarnaum. Em Lucas, ele vai mencionar como a cura do endemoniado de Cafarnaum também. O capítulo de número 1 ainda, no versículo de número 40, vai falar da cura de um leproso. No versículo 29 vai falar da cura da sogra de Pedro. E entramos no capítulo de número 2, falando do paralítico de Cafarnaum. É bem verdade que quando começamos a avaliar aqui, a primeira coisa que chamou a minha atenção foi que, falando do endemoniado, da cura desse endemoniado de Cafarnaum, eu vejo aqui que esse homem estava aprisionado. Fala de uma prisão espiritual. Quando eu olho para a cura da sogra de Pedro, eu vejo essa mulher aprisionada por uma enfermidade. A febre que ela tinha não era uma febre comum. Quando a gente avalia o original do texto, você vai ver que era uma febre altíssima que levava essa mulher a convulsões. E quando eu olho para o capítulo de número 2, eu vejo um homem aqui aprisionado em uma cama. O que me chama a atenção é que são prisões diferentes. E quando eu olho para prisões diferentes, a minha memória se vai até aquele que está preso. É bem verdade que aquele que está preso, a sua maior vontade é encontrar aquele qual possa o libertar. O que me chama a atenção é que o preso não pode ir até o libertador, mas o libertador pode ir até o preso. Avaliando o texto aqui, eu vejo muitas coisas extraordinárias. E é interessante que, se fôssemos falar do endemoniado aqui de Gadareno, de Gadara, ou aqui nesse texto como o endemoniado de Cafarnaum, você vai ver esse homem aprisionado por uma legião de demônios. Quando escrito o texto, ele faz questão de dizer uma legião, por quê? Porque uma legião de soldados era 6.000 soldados. E o que me chamou a atenção é que o diabo, para prender um homem, ele precisa de 6.000 demônios. Mas para libertar um homem, Deus precisa de um só. Aleluia. É interessante quando a gente vai fazendo esses contrapontos aqui, porque o diabo, para condenar o mundo, aleluia, ele vai utilizar da sua própria pessoa e de todos os demônios. Mas quando Deus quis salvar o mundo, o texto diz assim, que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Oh, glória a Deus. Só o seu Filho unigênito para salvar o mundo todo. Aquele que nele crê, oh, glória a Deus. Enquanto o diabo precisa dele, de o inferno inteiro, para condenar o mundo, Deus precisa só de Jesus. Aleluia. Isso é uma coisa maravilhosa. O contraponto nos enche a alma aqui, a ponto da gente caminhar no texto e chegar até o texto ao qual fizemos menção. E o texto aqui, ele vai nos dizer a respeito de uma história peculiar. É bem verdade que esse texto aqui, ele é muito conhecido, ele é muito pregado, ele é muito ensinado, mas são as particularidades dele que me chamam a atenção. O texto diz, e alguns dias depois,
Ele entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Quando eu estudava o texto, eu avaliava ele em vários prismas, e um deles me dizia que possivelmente essa casa era a casa de Pedro. Alguns outros diziam que era a casa da sogra de Pedro. Uns mais ousados chegaram a dizer que era a própria casa de Jesus. É bem verdade que o que menos importa é saber de quem é a casa. Oh, glória a Deus. Mas é entender o que estava acontecendo dentro dela. O que menos importa para nós aqui não é saber de quem era a casa, mas era saber quem estava dentro da casa. Oh, glória a Deus. O mais importante para nós não é saber de quem era a casa, mas saber o que estava acontecendo nela e quem é que estava dentro dela. Na noite desse dia eu te convido para esquecer essas coisas secundárias que os textos aqui oferecem, mas para você focar e se concentrar na obra primária, aleluia, que é a obra da salvação, daquele a qual nos chamou para esta grande obra. Eu te convido para se concentrar e focar aqui em Jesus, e através dele você vai ver o quanto ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias sobre a nossa vida. O que me chama a atenção é que o texto diz, aleluia, que quando ele entra na casa, quando ele está em casa, uma notícia corre naquela região. Oh, glória a Deus. E quando o texto diz que o nome ali, que ele está na casa, corre naquela região, o texto vai dizer que logo as pessoas vão até ali, e a casa começa a ficar cheia. Eu avaliava o texto, linha a linha, ponto a ponto, para entender aqui as particulares do texto, a ponto de eu entender que, aleluia, o mais importante aqui é que quando a notícia corre, as pessoas vão até a casa e a casa começa a encher. E eu percebi que, de repente, se fosse uma festa, de repente, se fosse um outro acontecimento, não traria até aquela região uma aglomeração tão grande de pessoas. Mas como as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava na casa, a casa logo encheu. O que me chama a atenção é que a presença dele enche a casa. E de repente você fala, eu vejo tantas igrejas vazias, eu não falo da casa, 4 paredes, porque mais importante do que as 4 paredes que edificava aquela casa, aleluia, é as paredes do coração, a qual, aleluia, só ele tem acesso. A casa estava cheia porque ele estava dentro da casa, e a casa que ele está é uma casa cheia, cheia de alegria, cheia de salmos, cheia de gozo, cheia de cânticos, uma casa cheia de Jesus, aleluia, é uma casa diferenciada. Oh, glória a Deus. Aqui essa história ela é peculiar, ela me chama a atenção em diversos pontos. Aleluia. O interessante é que a notícia se espalha numa velocidade tal, a ponto do texto dizer que uma multidão se dirigiu para a casa. A casa foi se enchendo, a ponto do texto dizer que nem ainda nos lugares junto à porta cabia as pessoas. Elas foram entrando, elas foram chegando, umas chegaram mais cedo, outras chegaram mais tarde. Eu fico pensando aqui que eles sentaram nos seus lugares, escolheram os melhores lugares para estar ali. Aleluia. E aí, pastor, eu comecei a entender que tinha pessoas ali que estavam interessadas nos melhores lugares. Algumas escolheram talvez as melhores poltronas, as melhores cadeiras, os melhores lugares para estar ali. Aleluia. Mas não é isso que me chamou a atenção. Pelo contrário, isso me despertou um sentimento a qual eu percebo na igreja da última hora. A igreja da última hora é uma igreja que está preocupada com os melhores lugares, com as melhores posições, com as melhores cadeiras. É bem verdade que eu não vou generalizar, aleluia, mas muita gente vem para os melhores lugares, aleluia, para as melhores cadeiras, para os melhores lugares a qual eles possam ser de alguma maneira observada, mas não é isso que chamou a atenção daquele que estava dentro da casa. O que chamou a atenção daquele que estava dentro da casa não foi a multidão de pessoas que estava ali, aleluia. Se você olhar do texto, do começo até o fim do texto, você vai ver que aquelas pessoas que faziam daquela casa uma casa numerosa, aleluia, muito pouco queria com aquele que estava dentro dela. Mas se você olhar o contexto de toda a história, você vai perceber que é apenas um movimento daquele que tinha sede de Deus, vontade de Deus, desejo de Deus, vai tirar do Senhor, aleluia, algo extraordinário. E na noite desse dia eu quero me estribar nessa palavra, para trazer o teu coração até o centro desse texto, para você entender que não é os melhores lugares que vai te colocar, aleluia, em comunhão com Ele, mas é o seu coração puro, reto,
sincero para o adorar. Aí não importa se você senta aqui ou se você senta lá, se o seu coração estiver reto para entender que, aleluia, não é o lugar que importa, mas é a pessoa que está no culto que importa, você vai ser abençoado e o nome do Senhor vai ser glorificado. A Bíblia nos ensina por diversas formas, não procurar as primeiras cadeiras, os primeiros assentos, aleluia, os destaques, e é bem verdade que até na hora da oferta ele nos ensina que não é a oferta de maior valor monetário, aleluia, que chamou a atenção dele, mas foi a oferta da viúva que chamou a atenção dele. Você vai entendendo que as coisas que para os homens parecem pequenas, para ele faz toda a diferença e tem o maior valor. Na noite desse dia eu quero te trazer a menção aqui, uma palavra do céu, aleluia, a simplicidade do teu coração vai te colocar, aleluia, mais próximo a ele, o desejo da adoração vai te colocar mais próximo a ele. Então na noite desse dia se achegue ao Senhor, mas com desejo verdadeiro de adorar. Pegue essa palavra para o teu coração e saia daqui entendendo que é através dos gestos sinceros que você vai conseguir o favor de Deus. Glória a Deus. O texto vai nos mencionar que no meio de toda essa história vai aparecer alguns personagens. Os personagens que a história aqui aponta é o próprio Jesus. Era uma multidão que o texto vai nomenclar como tantos. São os 4 amigos, o paralítico e a figura de alguns escribas. O que me chama a atenção é que quando você discorre o texto, você vai perceber que quando o paralítico aqui é mencionado, ele é conduzido por 4 amigos. Quando a notícia se espalhou, esses 4 homens aqui, eles não correram para aquela casa para se assentar nos melhores lugares. Eles preferiram abrir mão dos primeiros lugares, de chegar com antecedência, para estender a mão para alguém que precisava ser levado até a casa. É aí que a gente começa a aprender. Todo o texto bíblico traz nele uma lição. E o que me chama a atenção é que interessante é que esses 4 homens, eles deixam suas necessidades para trás. Eles poderiam ter pensado neles, se preocupado com eles, ter chegado mais cedo, sabendo que a casa ficaria cheia. Aleluia, se eles demorassem, eles poderiam ter ficado do lado de fora, mas eles não se preocupam com nada disso, eles vão buscar o necessitado. E aí é que está o segredo, aleluia, porque chegar cedo, sentar na frente, ter o melhor lugar e deixar o necessitado para trás, vai te descredenciar, aleluia, de receber a sua bênção. O que me chama a atenção em vários textos bíblicos, eu podia citar aqui, aquele homem que ficou 38 anos naquele tanque, esperando o movimento das águas. O que me chama a atenção é que as pessoas iam para lá todos os dias, passavam ali todos os anos para subir até aquela festa, mas se esquivavam do tanque. Enquanto muitos iam para a festa, Jesus preferiu ir para o tanque. Olha o contraponto do texto. Nós escolhemos mesmo as festas, irmãos. Muitas pessoas escolhem mesmo estar, aleluia, num lugar onde te traz grande bonança. Mas quando a gente vem para a festa, às vezes a gente esquece alguém no tanque. E se a gente esquecer de passar no tanque e vir para a festa, o culto não vai ser completo. Aleluia. É bom dar uma passada no tanque. Antes de vir para a festa, passe no tanque. Aleluia, foi lá no tanque que ele chegou primeiro. Ele podia ter ido direto para as festas religiosas, adentrado dentro do templo, mas não. A Bíblia diz que ele vai chegar até aquele tanque, e aquele tanque ficava ali próximo da porta das ovelhas, e a porta das ovelhas era uma porta mal cheirosa. Ali as ovelhas eram levadas para o matadouro para ser entregue como sacrifício nas festas anuais. Aquele lugar cheirava morte, cheirava sangue, cheirava animal, cheirava ovelha, aleluia, mas ele preferiu passar por ali, chegar perto daqueles que estavam num lugar mal cheiroso, e ali estender a sua mão. E aí eu vejo o contraponto de tudo isso que a gente está falando, aleluia. É bem verdade que a gente quer vir para a festa, mas não quer passar no tanque. Na noite desse dia eu prego para uma geração de adolescentes que eu preciso dizer para vocês que é importante estar na casa, é importante estar na festa, é importante estar no culto, mas antes de chegar aqui, dê uma passada no tanque, estenda a mão para quem está no tanque, ore para quem está no tanque. Você passando no tanque, você vai chegar no templo, e chegando no templo, ele vai lembrar que você passou primeiro no tanque. Glória a Deus. São contrapontos que a história nos oferece. Aleluia.
O que me chama a atenção é que o texto vai discorrendo aqui, e eu fiz algumas anotações. O lugar aqui na casa é uma coisa que muitos se preocuparam com os lugares, se preocuparam, aleluia, com os destaques, mas eu aprendo aqui com esses 4 homens que mais importante não era o lugar de destaque, o mais importante era levar o necessitado para casa. Aleluia, estamos vivendo aí uma época em que queremos destaque, vivemos dias em que estamos preocupados muito com os lugares da casa, mas pouco preocupados com o dono da casa. Estamos preocupados aqui, querendo de uma forma ou outra ter um lugar, uma posição. Isso também não é ruim, desde que seu coração esteja limpo para adorar. Mas o que me chama a atenção é que tudo isso, a casa vai oferecer outros personagens. Tinha escribas e fariseus, aleluia, que correram, chegaram primeiro, se preocuparam com os lugares, mas não levaram ninguém. Eles entraram e saíram, aleluia, de uma outra forma. Eles chegaram de um jeito e saíram de um outro jeito, mas não foi de um jeito positivo, porque arrazoavam e questionavam dentro de si, aleluia, às vezes querendo ser mais do que os outros. E a primeira coisa que me chamou a atenção aqui, quando eu dividi o texto, foi que esses 4 amigos aqui, ele tem uma representação e nos revela o plano da salvação. Os 4 homens aqui, que vão conduzir o necessitado de Jesus, nos revela o plano da salvação, e eu vou te explicar por quê. Aleluia. Quando avaliamos aqui o texto, a gente percebe que, olhando de uma maneira figurativa, o mundo a qual vivemos é representado aqui por esse homem que estava aprisionado numa cama. Aleluia. Quando eu olho para o texto, e eu olho de uma maneira figurada, eu vejo o mundo representado na vida desse homem aqui, que não podia se locomover até esta casa sozinho. Ele precisava de alguém que o levasse ele até lá. E quando eu olho para tudo isso, eu vejo esses 4 amigos entrando em cena, porque esse homem estava em cima de uma cama, representado aqui pela sentença que o pecado leva na vida daquele a qual o comete, e está longe de Deus, incapaz de se achegar ao Senhor sozinho. Tudo isso é uma representatividade. Quem conhece o homem, aleluia, sabe o quanto o homem é pecaminoso, e o que me chama a atenção é que o texto bíblico diz que quem convence o homem não é o outro homem, mas quem convence o homem é o Espírito. É ele que convence o homem da justiça, da juízo e do pecado. E o que me chama a atenção é que se o homem representa o mundo, um desses 4 amigos representa o Espírito. Aleluia. Quando eu olho para o texto, eu vejo que está na hora da gente nos colocar no lugar desses homens aqui e fazer tudo quanto nós somos chamados para fazer. Deixarmos os melhores lugares para trazer o necessitado ao Senhor. Glória a Deus. O mundo representado por esse paralítico vai nos fazer entender o plano. O primeiro aqui, desses 4, pode representar o plano da salvação. O segundo pode representar o Espírito. O terceiro pode representar a graça de Deus que alcança o pecador. E o 4 pode ser representado pelo Pai, o autor do plano da salvação. É bem verdade que é um texto colocado de uma maneira figurativa, a ponto da gente discorrer e tentar entender que o plano da salvação é universal. Ele não tem cadeira cativa para ninguém. Jesus disse em João 6,37 que todo aquele que o Pai me enviar, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. É o plano da salvação em andamento aqui. Aleluia. E eu aprendo aqui, primeira coisa, que para esse necessitado chegar em Jesus, existe um autor de um plano. Em segundo lugar, eu aprendo que existe o Espírito que convence o necessitado a ir até Jesus. Em terceiro aqui, eu aprendo que existem amigos, aleluia, que vão carregar a cama. Vamos pensar em como carregar a cama, nas cordas, nos obstáculos, aleluia, e não vão deixar o necessitado para trás. Obstáculos aqui é a mesma coisa que dificuldades. Interessante é que quando eles começam a levar o paralítico até a casa que Jesus estava, as dificuldades irão aparecer. Todas as vezes que você se levantar para levar alguém até os pés de Jesus, as dificuldades vão aparecer. É uma verdade que precisa ser compreendida. Aleluia. Mesmo que o trajeto seja difícil, aleluia, mesmo que se levantem aqui obstáculos humanos ou não, aos olhos do homem é até impossível de vencer, Deus ele sempre dá estratégia.
Quando a gente olha o texto, a gente percebe Deus dando estratégias para que o homem chegasse até ele. É bem verdade que tudo isso não nasceu do pensamento humano. Não é do pensamento dos amigos do paralítico que saiu aquele pensamento. Se é o Espírito que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado, o Espírito está trabalhando no contexto dessa história. É da mesma forma que ele trabalhou no contexto da história da minha e da sua vida e nos trouxe até aqui. O Senhor precisou levantar alguém para te trazer até este lugar. Aleluia, mas eu já nasci numa família evangélica, glória a Deus por isso, aleluia, mas nem todos foram assim, de uma maneira ou outra, Deus sempre está usando alguém. Se não foi para te trazer até aqui, é para te fortalecer, ficar até aqui. Se não foi para te trazer até aqui, é para fortalecer e te fazer entender que aqui era o melhor lugar para você estar. O Espírito, ele vai trabalhando no decorrer da história e do capítulo da vida do homem, até que o plano do Senhor, ele seja completo. Quantos podem glorificar a Deus por esse plano? Glória a Deus. Olhamos diversos obstáculos que se levantam na vida daqueles que servem a Deus. Quando aquele que serve a Deus se dispõe a obedecer o chamado de Deus, os obstáculos aparecem. Se olharmos para a vida de Moisés, vamos ver obstáculos 1000, mas vamos citar o Mar Vermelho como um obstáculo. Aleluia, Deus deu estratégia. O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado, meu Deus do céu, eu tenho um cajado. Então toca aí, levanta a tua mão, aleluia, ele levanta, aleluia, as coisas acontecem porque Deus, ele dá estratégia. Quando eu olho para as estratégias, os obstáculos, eu posso aqui citar, aleluia, o obstáculo do Rio Jordão, aleluia, na travessia no tempo de Josué. Eu posso aqui também citar, aleluia, aleluia, os muros de Jericó, naquela mesma etapa, quando o texto diz, aleluia, para que fosse dado uma volta ali a cada dia, mas no último dia fosse dado 7 voltas, era obstáculos que estavam sendo colocados, mas eram as estratégias que estavam sendo, aleluia, também mostrada. Todo obstáculo que se coloca na obra de Deus, sempre você vai ter um respaldo de Deus e uma estratégia de Deus para que o obstáculo seja vencido. Por mais que o obstáculo pareça grande, a dificuldade pareça grande, aleluia, e no seu coração parece que é impossível de acontecer, Deus, ele é o Deus do impossível, ele abre a porta aonde não tem porta, ele faz você atravessar dificuldades, aleluia, qual para o homem parece impossível, porque ele é um Deus, aleluia, de estratégia. Ele vai criando estratégia, ele vai dando força, ele vai dando coragem, ele vai dando sonhos, aleluia. O que seria de José se não fosse os sonhos que Deus tinha dado, aleluia, para ele? O que me chama a atenção é que para todo aquele que é chamado, Deus dá o sonho, mas não conta, aleluia, a história do sonho. Que se contasse a história do sonho, na mesma hora ele te entregue a carteirinha da convenção na mão do Senhor. Não quero esse negócio não. Se é para ser governador e passar por tanta prova na vida, deixa eu devolver o ministério. A gente quer chegar, mas não quer a prova para chegar. O que me chama a atenção é que Deus, ele dá o sonho, ele dá o ministério, ele dá o chamado, aleluia, mas ele não te fala as dificuldades que vão se levantar, aleluia, na sua vida, mas pode ter certeza que se ele te chamou para uma obra, ele garante aqui, aleluia, você vai chegar e vai realizar a obra que ele colocou na tua mão. Se de repente Deus tivesse falado para mim que eu ia ser governador, é claro que eu ia falar, eu quero, Senhor, isso é bom, mas se ele me contasse, aleluia, as provas que se levantariam, aleluia, na caminhada toda até eu chegar na cadeira de governador, eu também retrocederia. É bem verdade que Deus, ele vai dando estratégia para que prova atrás de prova ela seja vencida e o nome do Senhor seja glorificado. Na noite desse dia eu prego para adolescente, para a igreja que está aqui, que talvez está passando por provas na vida e que não entendeu a prova a qual você está passando, aleluia, não é para você entender, a ordem do Senhor é para marchar. Levanta a tua cabeça, olha para o alvo que é Jesus, esquece, aleluia, da prova e se concentra no alvo. Quando você olha para a prova, você afunda. Olha Pedro naquela dificuldade, estava ali de olho, aleluia, em tudo que estava acontecendo, mas quando olhou para o tamanho, aleluia, da dificuldade, ele começou a afundar. O que me chama a atenção é que andava com ele, comia com ele, estava com ele, mas na hora que ele chegou, aleluia, colocou os olhos na dificuldade. Ei, você não é diferente de Pedro, você também anda com ele, caminha com ele, ouve a palavra dele, pratica a palavra dele, para de olhar para a dificuldade, olha para a promessa que ele colocou na tua vida, e entenda que se ele te colocou uma promessa, eita, glória a Deus, ele vai fazer você, aleluia, aleluia, atravessar. O que me chama a atenção é que o problema é grande, mas maior é Deus, aleluia. E eu olho para o texto bíblico, o texto me diz assim, que mais bem-aventurado é aquele que não viu, mas acreditou. A gente acredita naquilo que vê, mas a Bíblia diz, para a gente não viver, aleluia, desta maneira, só olhando para as coisas, aleluia, deste mundo. E o que me chama a atenção é que se a gente olhar para as coisas desse mundo, a gente vai perder o alvo que é o céu. E se a gente perder o alvo que é o céu,
O mundo vence, ele vence, mas eu trago uma boa palavra para você na noite desse dia. Tem alguns inimigos, aleluia, qual derruba muita gente. O pecado derruba a gente, eu sei que derruba. O mundo derruba a gente, eu sei que derruba. A morte leva a gente embora, eu sei que leva. Mas a minha Bíblia diz, aleluia, que ele venceu o mundo, que ele venceu o pecado e que ele venceu a morte, aleluia. Se você está regado na promessa, fica tranquilo, você vai vencer também, porque ele vai te dar estratégia para passar pelas dificuldades da vida e o nome do Senhor ser glorificado. Quando eles começam a levar aquele paralítico até a casa, o que me chama a atenção é que as dificuldades aparecem. Eles carregam ele, eu não sei qual é a distância, o texto bíblico não diz, mas quando eles chegam até a casa, a Bíblia diz que a casa está cheia. E o fato da casa estar cheia me abre um ponto de egoísmo na casa. A casa pode até estar cheia, mas não pode ter egoísmo na casa. Ele chega na casa, conduzido pelos 4 amigos. E o texto diz, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão. A multidão era um obstáculo. Eles chegaram na casa, mas a multidão era um obstáculo. O que dava acesso ao interior da casa estava tomado de gente. As portas tinham gente que não deixava ninguém entrar. As janelas não era o lugar mais apropriado, mas também estava tomado de gente. E o que me chama a atenção é que agora Deus dá estratégia. As dificuldades, o grau de dificuldade, aleluia, vai te colocar numa posição diferenciada. E aí que você precisa entender que quanto maior a prova, maior é a bênção. Você precisa entender que quanto maior é a dificuldade, aleluia, maior vai ser o gozo de estar na presença dele. Aleluia. Quando chegaram na casa, colocaram um paralítico ali, eles não puderam passar pela porta e nem pela janela. A princípio se entende que a casa não tinha mais lugar para ninguém. Mas é desconexo falar que na casa que Jesus está, não cabe mais um. Aleluia. A casa que Jesus está, irmão, sempre cabe mais um. Aleluia. A casa que Jesus está, sempre cabe mais um. Sempre tem lugar para mais um. Pode trazer o paralítico, traga ele para cá. Pode trazer, tem lugar para mais um. Traz o pecador para cá, tem lugar para ele também. Pode trazer, irmão, drogada, prostituta, pode trazer. A casa de... sempre tem lugar para mais um. A casa de Jesus, aleluia, sempre tem lugar para mais um. E o que me chama a atenção, aleluia, que a princípio se entende no texto que não tinha lugar na casa para ninguém, mas é desconexo dizer isso, aleluia, não havia mais espaço na casa. O mais é improvável, aleluia, a gente pensar que a casa que Jesus está não tem lugar, aleluia, mas a casa que Jesus está sempre tem lugar, aleluia. Não dá para você fazer acepção de pessoas na casa que Jesus está. Ele não faz acepção de pessoa. Na nossa casa a gente até pode escolher quem é que vai entrar lá, quem a gente convida para estar lá, quem a gente quer que esteja perto, mas na casa de Jesus não. A casa de Jesus, a soberania é dele, o gosto é dele, a ordem é dele, o desejo é dele, aleluia. Na casa dele sempre tem lugar para mais um. Na minha casa eu escolho quem eu levo, quem eu chamo, quem eu convido, e se chegar alguém que eu não quero receber, lá do apartamento mesmo eu já aviso, aleluia, a portaria dizendo, ei, esse eu não quero receber, ele tem que voltar para trás. Mas na casa de Jesus não. Na casa de Jesus você não pode apitar quem entra e quem sai. Você não é juiz na casa de Deus. Não é você que pode ali na porta falar, esse passa, esse não passa, esse entra, esse não entra. Ei, na casa de Jesus não pode ter essas coisas. Na casa de Jesus sempre tem lugar para mais um. Aleluia, aleluia, sempre cabe mais um, irmãos, aleluia. Quando olhamos com cuidado para o texto, nós iremos ver, aleluia, que na casa, aleluia, que tinha lugar sim, mas devido às dificuldades do caminho, aleluia, o caminho estava impedido, e era dificuldade para aqueles homens, mas o texto diz que nem, aleluia, lugares à porta e nem na janela tinha, e não é porque não tinha lugar na porta e nem na janela, e que o caminho estava impedido, que eles deixaram de caminhar. Aleluia. A casa de Jesus tem lugar para todos. Mas sabe o que me chamou a atenção? É que dependendo de quem estava na porta, o trajeto ficou difícil. Quem colocou dificuldade para o paralítico entrar, foi quem estava na porta e na janela. E aí eu fico preocupado.
Porque se os que estavam na casa, para ouvir a palavra que ele estava pregando, colocaram dificuldade para um necessitado entrar, que evangelho é esse? Glória a Deus. A dificuldade foi colocada ali por aqueles que estavam na própria casa. Não podemos servir de tropeço para ninguém, mas estender a mão para o necessitado e o nome do Senhor ser glorificado. Ainda que pela porta, aleluia, se tiver com impedimento, ainda se a janela for causa de impedimento, querendo ou não querendo, ele vai entrar. Porque a casa que Jesus está, sempre tem lugar para mais um. Aleluia, aleluia. O telhado aqui, irmão, representa o grau de dificuldade. É bem verdade que caminhar no telhado, chegar no telhado, andando sozinho já não é tarefa fácil. Mas imagine carregando uma cama, com um paralítico em cima. O que me chama a atenção é a persistência daquele, meu Deus, daquele a qual quer abençoar. Aquele que quer abençoar, irmão, ele não olha a dificuldade do caminho. Aleluia, ele está focado em abençoar alguém. Tem gente na porta atrapalhando, na janela atrapalhando, mas eles colocam uma cordinha nas costas, não sei como eles fizeram para chegar no telhado, mas eles chegaram lá. Ei, você que bota dificuldade na vida de alguém, você querendo ou não querendo, Deus, ele vai dar estratégia para que essa pessoa chegue, nem que for pelo telhado. Mas ela vai chegar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Não é o querer humano que vai impedir o trabalhar de Deus na terra. Não há força humana que possa parar o trabalhar do Todo-Poderoso na terra. Querendo o homem, não querendo, querendo o diabo, não querendo. Se Deus disse que quer, então tem, aleluia, então tem. Então a hora chega, a porta abre, aleluia, a bênção acontece, tudo vai acontecendo no tempo dele, ainda que seja pelo telhado, aleluia, não tem problema nenhum, ele dá estratégia, você vai chegar. Alguns entraram pela porta, outros ali na janela, mas para ele foi uma dificuldade. Mas o que me chama a atenção é que quanto maior a dificuldade para chegar, mais perto de Jesus ele vai estar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Quanto maior o plano, maior a dificuldade do propósito. Quanto maior o plano, maior a dificuldade do trajeto. É uma verdade, a dificuldade sempre vai existir no trajeto, irmãos. Mas quanto maior a dificuldade, aleluia, maior é o propósito, glória a Deus. É possível que eu esteja pregando para adolescentes aqui, aleluia, que na sua caminhada ele está sendo, aleluia, que está sendo muito difícil, aleluia, portas e janelas se levantaram contra você, de repente você olha para um lugar ou outro, nem consegue enxergar, aleluia, como você vai passar por tudo isso. É bem verdade que é uma idade cheia de decisões, e as decisões dessa idade é que vai, aleluia, dizer como é que vai ser o futuro da sua vida. Mas o que me chama a atenção é que, em meio às dificuldades das decisões que aparecem nesta idade, Deus, ele também te dá estratégia. Ele levanta um líder, levanta um pastor, levanta um líder, vai levantando um irmão, uma irmã, vai levantando homens e mulheres que vão te aconselhar, para que todas essas dificuldades caiam por terra e você possa caminhar até o alvo que ele te colocou. É bem verdade que em meio a todas as dificuldades que vocês tiverem, sempre vai ter um propósito maior em tudo isso. Deus, ele é o autor do plano, e se ele é o autor do plano, pode ficar tranquilo, a tua vida não foi escrito, aleluia, em tinta lá, aleluia, lápis com a borracha apaga, e nem a tinta qual eu rasgo a página e jogo no lixo, não. A tua história foi escrita com sangue, aleluia, que caiu ali na cruz daquele Calvário, e se foi escrita com sangue, não é o homem que pode apagar. Fica tranquilo, as dificuldades chegam, as provas chegam, tudo isso chega, mas o propósito é maior. Tem um plano estabelecido, tem uma história escrita, aleluia. A minha Bíblia diz no livro de Salmo que todos os seus dias já foram escritos no livro de Deus, antes de você nascer. O que me chama a atenção, aleluia, é que antes de você nascer, dentro da barriga da sua mãe, ainda você informe, ele já tinha escrito todos os seus dias, aleluia, e tudo já estava escrito ao seu favor. Ele conhece a tua vida, a tua história, aleluia, e sabe o quanto é, aleluia, importante a sua caminhada nessa terra. É bem verdade que esses 4 homens aqui também podem representar uma geração de homens e mulheres que estão sendo levantados para fazer a obra do Senhor na última hora. É homens e mulheres que vão adentrar em becos e valados, aleluia, e em lugares de dificuldade para levar o pecador até o Senhor. Eu quero contar um rápido testemunho aqui. Sabe o que me chama a atenção? Eu trabalho numa empresa muito grande, irmãos, é uma empresa muito grande, aleluia. Eu tinha um diretor que agora dorme no Senhor. Há alguns meses atrás o Senhor recolheu aquele homem, e sabe o que me chama a atenção? É que era um homem promíscuo e pecador. Aquele homem, ele tinha,
aleluia, algumas coisas que nem eu posso comentar aqui, mas aleluia, no começo, assim que eu cheguei aqui, eu fui muito provado por aquele cidadão me provou de várias maneiras, mas eu não entendia que aquilo ali, aleluia, até essa aprovação era propósito de Deus para a minha vida. O tempo foi passando, irmãos, e logo eu peguei a confiança dele, eu peguei a confiança daquele homem de uma maneira tal, a qual ele confiava toda a empresa sobre a minha responsabilidade. Irmão, o tempo passou e aquele homem começou a sentir algumas dores, aleluia, aqui embaixo, perto do pé da sua barriga, e chegou um dia que ele falou para mim desta maneira, que ele estava com câncer, aleluia, e aí ele começou a tratar toda esta doença, ele começou a tratar esta doença, e logo depois de um tempo, depois de várias sessões de quimioterapia, ele achou que estava curado, e que tudo tinha voltado ao normal, mas pouco tempo se passou, e aquele homem ficou doente de novo. Eu estava indo trabalhar, aleluia, o motorista executivo da empresa parou do meu lado, porque passou do meu lado, aleluia, e falou para mim desta maneira, ele abaixou o vidro, eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu estou indo para o médico, não aguento mais de dor, ei, você ora para mim. Aquele homem era homossexual, irmãos, e ele falou, ora para mim, eu assisto as suas pregações, aleluia, ele contava para as pessoas lá na empresa, que eu sou pregador do evangelho, eles falavam para eles assim, ei, vocês precisam ouvir as pregações dele, ele fala com tantas pessoas lá, ele tem umas palavras bonitas, ele achava que era de mim, mas não era de mim, é de quem está em mim. E sabe o que me chama a atenção? É que ele foi para o hospital, irmão, e ali ele não voltou mais. Alguns dias se passaram, aleluia, e logo se chegou a informação lá na empresa, que aqueles que quisessem visitar ele, aleluia, então podia, aleluia, montar uma escola para visitar, uma escala para visitar, porque a princípio nem a visita era permitida, mas como já eram os últimos dias, e a medicina já tinha desenganado, e tinha parado até o tratamento, esperando as coisas acontecer, abriram-se então um leque de visita para as pessoas. Então eu ia visitar aquele homem no segundo dia da escala. O primeiro dia, aleluia, ia visitar os caras que têm a maior patente lá na empresa, e depois cairia para o meu nível até chegar no nível daqueles que fosse menor, aleluia, no que tange aí ao mercado de trabalho. Mas quando eu estava conversando com um daqueles que ia naquele dia, ele falou para mim assim, o nosso amigo vai descansar. Eu falei, eu tenho que te dizer uma verdade, ele não vai descansar. Esse negócio que vai descansar, aleluia, morrendo desse jeito é pura ilusão, isso é utopia. Deixa eu te dizer que ele não vai descansar, porque quando corta o cordão umbilical na terra, aí é que o caldo engrossa, aleluia, aí é que o negócio fica brabo mesmo. Se ele morrer do jeito que ele está, ele não vai descansar. Eu não aprendi desta maneira. Ele falou, não, e o que é? Eu falei, ele não vai descansar. Quando cortar o cordão umbilical dele aqui, aí é que o caldo vai engrossar. Mas tem uma solução. Ele falou, tem, qual é? Eu falei, você que está indo agora, aleluia, no dia de hoje, se você orar por ele, apresentar Jesus para ele, falar que se ele se arrepender dos seus maus caminhos, Jesus pode salvar ele ainda hoje. Então se ele partir, aleluia, Jesus recebe ele de braços abertos. Quando eu disse aquilo para aquele homem, ele falou para mim, não, pensando bem, eu não vou mais hoje não. Vamos fazer o seguinte, eu não vou mais hoje não. Aí chegou um dos meus gerentes, falou para ele assim, vamos? Ele falou, não vou hoje não, eu quero ter a recordação dele da maneira que eu conheci ele. Aí aquele gerente falou para mim, então vamos hoje lá comigo, Anderson, vamos, você ir amanhã? Então vamos hoje? Eu falei, então vamos hoje. Aí eu entendi que eu tinha, aleluia, uma missão para cumprir. Desde o primeiro dia que aquele homem me colocou em prova, era Jesus através da vida dele, aleluia, me aperfeiçoando para que naquela hora eu pudesse fazer aquilo que eu fui lá para fazer. Chegando naquele hospital do câncer em São Paulo, que lugar feio, que lugar mal cheiroso, o cheiro é de morte, irmão, é um lugar estranho demais para se estar. O que me chama a atenção é que os que foram comigo subiram e desceram, não deu nem 10 minutos, e falaram para mim, você vai ter coragem de subir? Eu falei, eu sei por que eu vim aqui neste lugar, aleluia. Então eu subi, irmãos, no 10º andar daquele hospital, e quando eu cheguei naquele quarto, ele estava ali estendido numa cama, era só pele e osso, ele não respondia a nada, não fazia movimento nenhum, ele estava com o olho estalado, aleluia, e não mexia para nenhum lado e nem para o outro. E o acompanhante dele falou para mim assim, pode dizer que ele vai escutar o que você está falando, ele não consegue responder, mas ele ouve o que as pessoas falam. Eu falei, é mesmo? Então peraí, deixa eu ver se ele vai conseguir falar comigo. Eu estava morrendo de vergonha, o acompanhante eu não conhecia, não sabia nem quem é, mas eu falei, Jesus, dá força nessa hora, esse homem aqui não serve ao Senhor. Se eu começar a orar aqui, ele pedir para mim parar, como é que vai ficar essa história? Mas eu olhei para aquele homem e falei, deixa eu orar por ele. Ele falou, pode orar por ele se você quiser. Eu falei, então tá bom, eu vou orar por ele, mas deixa eu quebrar o gelo aqui. Aí eu olhei para aquele homem e disse para ele desta maneira, ei, eu estou aqui porque você é uma pessoa bacana, tem muita gente lá embaixo querendo subir para aqui visitar você, e eu tenho no máximo 10 minutos para ficar com você, então deixa eu te agradecer primeiro, por tudo que você fez pela minha vida, pelo reconhecimento profissional que você me deu, por acreditar, aleluia, no meu profissional, e colocar nas minhas mãos tudo quanto você colocou, mas agora eu quero fazer uma oração por você, eu vou orar por você. Aí eu comecei a orar por ele, ele não esboçava reação nenhuma, nada, nenhuma reação. Eu falei, Jesus, será que eu estou orando errado? E aí aquele homem, ele acompanhante, falou assim, eu vou no banheiro um minutinho aqui.
aqui. Ele abriu o banheiro do quarto e entrou lá no banheiro, e eu parei a oração. Aí eu coloquei as mãos no pé daquele homem e falei para ele assim: meu amigo, deixa eu te falar uma coisa agora, aleluia, se você, aleluia, se arrepender dos seus pecados, de toda a vida omissa que você levou, de tudo quanto de ruim você cometeu. Aquele homem era viciado em cocaína, pastor, aquele homem era terrível, aquele homem tinha uma vida devassa demais, ele fazia coisas, irmãos, que aqui não é nem, aleluia, nem convém dizer, aleluia, mas isso era a vida pessoal dele. Mas eu peguei na perna daquele homem, era só pele e osso, e falei para ele: se você se arrepender dos seus pecados, da vida que você levou, de tudo quanto errado você fez, e você reconhecer que só Jesus pode salvar a sua vida, hoje, se você fechar os olhos aqui, Ele abre os braços para você na eternidade. Quando eu terminei de falar isso, aquele homem saiu do banheiro, e sabe qual foi a reação daquele homem que estava na cama? Ele olhou para mim e fez assim, ó. E o olho dele, um olho só, irmão, a lágrima caiu em um olho só, o outro olho ficou marejado de lágrima, mas de um olho só caiu uma lágrima assim. E eu olhei para ele e falei: se essa lágrima for um sim, eu vou embora feliz, porque eu entendo que se você for agora, o meu Senhor vai te receber lá no céu, e você vai viver uma vida de gozo para com Ele. Sabe o que eu quero dizer nessa vida para você? É que esse texto está colocado aqui para chamar a minha e a sua atenção, para que eu e você precisa fazer coisas extraordinárias para o Senhor nessa vida. A vida de adolescente é uma vida complicada sim, é cheio de decisões para tomar, eu sei, mas você precisa tomar a maior decisão da sua vida, que é pregar o evangelho para todo aquele que nele crê, aleluia, seja salvo, aleluia. Você precisa manter viva a chama da pregação do evangelho, você tem que desejar a Deus, você precisa desejar a palavra, você precisa ter sede pela palavra, você precisa ter sede por Deus. Eu não posso pregar uma palavra aqui para tirar sorriso do seu rosto, aleluia, que nem muitos fazem quando prega para jovem, para adolescente e para criança. Não foi para isso que eu fui chamado para pregar a palavra da verdade, quer doa ou deixe de doer, a palavra é essa que eu tenho que pregar. Esses 4 homens aqui foram colocados nessa história para dizer para mim e para você que tem pessoas que não conseguem chegar sozinho, mas que precisa do seu apoio, que precisa do seu braço estendido, que precisa da sua mão, que precisa de alguém para conduzir, que precisa de alguém para levar, que precisa de alguém para ajudar, que precisa de alguém para orar, que precisa de alguém para falar, que precisa de alguém para fazer. Você não pode se contentar em perder um amigo aí no banco, aleluia, olhar para o lado, sentir a falta dele e nada fazer, aleluia, e dizer a decisão foi ele é rebelde. Não, aleluia, o Senhor, aleluia, derramou sangue por mim, por você e por ele também. Então deixa esse negócio de orgulho para lá e vai buscar aquele que se perdeu, vai trazer aquele de volta que desistiu, aleluia, vai batalhar para aquele que retrocedeu. Estenda a tua mão e vai buscar. Sozinho você não vai chegar, irmão, sozinho não vai, aleluia, chegar não adianta, aleluia. Deus te deu ferramentas espirituais para você guerrear contra as trevas, ainda que você não veja, mas Deus está vendo. A guerra está travada, mas você é soldado valente e soldado fiel. A minha Bíblia diz que nenhum homem se embaraça, aleluia, que o bom soldado não se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que se alistou para a guerra. Se alistou, sentou, aceitou Jesus, ergueu a mão, é guerra, é batalha todo dia, é batalha todo dia, mas tem ferramentas espirituais. E quais são? É a ferramenta da oração, é a ferramenta da palavra, é a ferramenta da comunhão, é a ferramenta do perdão, é a ferramenta da mão estendida. Deus te deu ferramentas para você usar, não é para você guardar num carrinho de ferramentas e ter ferramentas a qual você não usa, mas é ter ferramentas a qual você vai precisar, aleluia, usar todos os dias. A palavra de Deus é assim: se alistou para a guerra, colocou o nome na lista, coloca o coração na guerra também. Ele foi embora, e se a lágrima foi um sim, quando ele chegou do outro lado, ele viveu aquilo que eu disse para ele no momento de tristeza. Eu preciso encerrar. O melhor lugar da casa não era para a multidão, meu Deus, era para o paralítico. O melhor lugar da casa não era para a multidão. Engano da multidão que lotou a casa, ficou na porta, na janela. O melhor lugar da casa era para o paralítico. Glória a Deus. O melhor lugar da casa era para o paralítico. Oh, glória a Deus. Se a gente entender, irmão, que o melhor lugar da casa era para o paralítico, eita, glória a Deus, eita, glória a Deus, o melhor lugar da casa é para o paralítico. Interessante é que o texto, aleluia, que descrevemos aqui, o telhado, é que eles fizeram um buraco, eles destelharam a casa, eles baixaram, aleluia, o leito em que jazia o paralítico. Agora, de fato, nós vamos perceber que tinha lugar mesmo naquela casa para o homem. O problema, ele não podia passar pela porta e nem pela janela, mas depois de passar pelo telhado, o caminho mais difícil, agora ele vai ficar no melhor lugar. Quando você passar pelo caminho mais difícil, você vai chegar no melhor lugar.
trajeto mais difícil vai nos colocar no melhor lugar. Eu vou encerrar. E os 4 homens, olhando agora para os 4 homens como pessoas que se preocuparam com o necessitado e ficaram de fora, com certeza também eles desejaram entrar na casa, estar perto de Jesus, mas foram igualmente impedidos. Mas nem por isso eles deixaram de segurar a corda. E aí eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Eles não puderam descer, não puderam ir, mas seguraram a corda para alguém ir. Se o sonho é ir e não pode ir, o que te impede de segurar a corda para alguém ir? O que te impede de segurar a corda para alguém ir? Aqueles 4 foram instrumento de Deus para que o paralítico não morresse no decurso da viagem. Tem que parar aqui, irmãos. Tem mais 3 folhas de mensagem para nós concluir. Mas o horário já foi. Vou resumir o recado na conclusão aqui. Aleluia. A ordem da prioridade me chamou a atenção no texto. Quando ele desce, o texto diz que Jesus fala: filho, perdoados estão os seus pecados. A prioridade de Jesus não era a cura, era a salvação. A cura é momentânea. Quanto tempo ele ficou curado? Foi só até o dia da sua morte. Mas o perdão dos pecados levou ele à salvação. A prioridade de Deus é muito maior do que os nossos olhos podem enxergar. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Fique em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. De repente a prioridade do homem era a cura do paralítico, mas a prioridade de Deus era a salvação. Jesus, ele fala para aqueles homens escribas que estavam ali, conhecendo o coração deles: o que é mais fácil? O que é mais difícil? Pergunta meio complicada. E aí ele fala para eles: o que é mais fácil? Dizer para o paralítico: estão perdoados os seus pecados? Era uma palavra. Ou dizer: levanta, toma a tua cama e anda. E eles arrazoavam entre si. E o texto diz que, para mostrar para eles que o Filho do Homem tem poder de Deus, ele diz: levanta, toma a tua cama e anda. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Aquele que desceu pelo telhado vai sair andando. Isso é lindo. A maneira que ele entrou e a maneira que ele saiu. Ele entra amparado por cordas e camas, e ele desce andando para a glória de Deus. Aleluia. Olha só, aleluia, o tamanho do propósito. Olha só o tamanho do propósito. Desceu em corda e vai embora em cama. Aqueles que taparam o caminho, irmão, para ele não entrar, tiveram que abrir o caminho para ele poder sair. Isso é coisa maravilhosa. É Deus que faz isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero fazer aqui, aleluia, uma oração e perguntar se alguém entrou aqui nessa noite e ainda não serve ao Senhor, e de repente você quer entregar a sua vida para Jesus. Se você está aqui nessa noite e quer entregar a sua vida para Jesus, aonde você está, eu quero te conhecer. Levanta a tua mão, nós vamos orar por você. Você está aqui, levanta a tua mão, se você quer entregar a sua vida para Jesus, e nós vamos orar por você. Você quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Se você está aqui e quer entregar a sua vida para Jesus, aproveita a oportunidade. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? E eu tenho que te dizer que se hoje ouvires a voz do Espírito do Senhor, não endureçais o vosso coração. Tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra e quer entregar a vida para Jesus? Se você está aí, aonde você estiver, só levanta a tua mão, nós vamos orar por você. Tem alguém? O tempo já é muito alongado. Se não tem ninguém, que o Senhor te dê uma outra oportunidade, para que você se decida, porque os dias são maus e o tempo está próximo. Eu quero orar por você. Estenda a tua mão. Todo mundo.
Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória. Senhor, nessa noite, uma vez mais, eu quero te louvar, Senhor, pela dádiva, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito e falado ao nosso meio. Te louvar, Pai, porque o Senhor também perdoou os nossos pecados, Senhor, e escreveu o nosso nome no livro da vida e nos ajuda todos os dias a caminhar. Pai querido, estenda a tua mão sobre a vida do teu povo que está aqui nessa noite, que vieram ouvir a tua voz e buscar a tua presença e sentir o toque do teu Espírito. Pai querido e santo, pregamos a tua palavra, Senhor, para toda a tua igreja, Senhor, mas é um culto com a família, dedicado aos adolescentes dessa casa. Pai querido, nesta hora queremos pedir que a tua boa mão, Senhor, conduza a vida de cada um deles, Senhor, nessa idade tão difícil, cheia de decisões a qual eles vão ter que tomar. Pai, aviva o coração deles, Pai, para que a decisão seja baseada segundo a vontade do Senhor. Senhor, e o desejo do teu coração. Guarda eles de todo mal, Senhor, guarda eles de tudo aquilo que é tropeço, guarda ele, Pai, de todo impedimento, de toda a porta larga, Pai, que vai conduzi-los longe, Senhor, do teu querer e da tua vontade. Mas, Senhor, conduza eles, Pai, para o caminho estreito que leva à salvação, a qual aqui eles estão te servindo. Pai querido, abençoa toda esta igreja, toda esta casa, o ministério, de uma forma geral, abençoa teu povo. Assim nós agradecemos a ti, em nome do teu Filho Jesus, e a tua igreja diz amém.